Seja bem-vindo, seja bem-vinda à série Provérbios e Vida Sentimental. Nós estamos no dia 5 e vamos ler Provérbios, capítulo 5, que nos fala sobre aliança. A apresentação. O livro de Provérbios traz conselhos práticos e o capítulo 5 destaca a fidelidade e a pureza sexual, pois o texto expõe as ilusões da sedução e nos convida a blindar a nossa vida emocional, ensinando que a verdadeira satisfação está em honrar a aliança debaixo do temor de Deus. O bloco 1 de Provérbios capítulo 5 nos fala sobre a ilusão da sedução e o custo do desvio. Nós vamos ler os versículos 1 ao 14, mas antes de lermos os versículos 1 ao 14, vamos ao resumo da mensagem central. O pai chama o filho para prestar atenção à sabedoria, para se proteger da, entre aspas, mulher imoral. Essa mulher imoral, ela representa qualquer apelo à imoralidade sexual e à infidelidade. O texto contrasta o início doce da sedução com o seu fim amargo, destrutivo e financeiramente arruinador. Entrando aqui no texto de Provérbios capítulo 5, nós vamos ler a Bíblia na versão Almeida, Revista e Corrigida. Verso 1. Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha razão inclina o teu ouvido. 2. Para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Verso 3. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Nós vemos aqui nos versículos 1 e 2 um pai falando com o seu filho. Vamos dizer aqui, Deus é o nosso pai, está dizendo para nós como seus filhos, filho meu, atende à minha sabedoria. Então, atenda, preste atenção à minha sabedoria, à minha razão, inclina o teu ouvido. Ou seja, escute bem, preste atenção ao que vou dizer. Versículo 2. Para que você conserve os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Quando ele fala para que os teus lábios guardem o conhecimento, ele quer dizer, quando você abrir a boca para responder a todas as situações da vida, você vai saber o que responder, porque você primeiramente ouviu o que o Pai ensinou. E você ouviu, ouvir significa não só escutar, a diferença entre escutar e ouvir. O que escuta, escuta o som. O que ouve, prestou atenção e guardou no coração. Então ele fala, filho meu, atende à minha sabedoria, à minha razão, inclina o teu ouvido. Incline o ouvido para ouvir as palavras de Deus, para que você conserve os meus avisos, aquele que ouve e guarda, e os teus lábios guardem o conhecimento, e aquele que guarda no coração sabe como responder, sabe qual a resposta deve dar a cada situação. Ele dá esse alerta nos versículos 1 e 2, porque em seguida ele vai dizer no versículo 3, por quê? Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel. Porque quando você encontrar a mulher que você ainda não conhece, quando você for às ruas, quando você estiver no mercado, quando você estiver em uma viagem, quando você estiver no local de trabalho, quando você estiver na escola ou na faculdade, vai aparecer a mulher estranha que destila favos de mel. A pessoa que você não conhece, que parece atraente num primeiro momento, que desperta o interesse. E o seu paladar é mais macio do que o azeite. Ou seja, a pessoa tem uma aparência, uma conversa, uma gentileza, um envolvimento que é mais macio do que o azeite. Verso 4. Mas o seu fim é amargoso como o absinto,
e agudo como a espada de 2 fios. Imagine aqui uma espada de 2 fios que corta dos 2 lados. Verso 5: os seus pés descem à morte, e os seus passos firmam-se no inferno. Verso 6: ela não pondera a vereda da vida, as suas carreiras são variáveis e não as conhece. Então essa mulher imoral, ela não pondera a vereda da vida. Ela não leva em consideração o propósito da vida. Ela não leva em consideração um plano para o futuro, um plano que vai trazer segurança. Ela pensa no momento, ela pensa em algo provisório, ela pensa apenas no seu próprio interesse. Ela não pondera a vereda da vida. As suas carreiras são variáveis, ora com um, ora com outro, ora pensando se deve ficar em uma casa, ora em outra casa, e não as conhece. Verso 7: agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca. Verso 8: afasta dela o teu caminho, e não te aproximes da porta da sua casa. O verso 8 está dizendo: se você percebeu uma pessoa imoral, o texto fala da mulher imoral, mas a mulher imoral é tudo o que leva para o caminho da imoralidade. Então afasta o caminho e não te aproximes da porta da casa dela. 9. Para que não dês a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis. A pessoa que se relaciona com a mulher estranha acaba entregando a sua honra. Vai ser conhecido como a pessoa que caiu, que tropeçou, que desonrou o seu casamento, que desonrou o compromisso consigo mesmo. Nem os teus anos a cruéis. O solteiro também pode destruir a sua honra se envolvendo com a mulher estranha. Ele pode se envolver com a mulher estranha que é casada, porque essa pessoa, essa mulher estranha aqui, essa mulher estranha é uma mulher imoral. E essa mulher imoral pode ser uma mulher solteira, pode ser uma mulher que está namorando, pode ser uma mulher que está noiva, pode ser uma mulher que é casada. E um solteiro, quando se envolve com uma pessoa que já tem um compromisso no namoro, no noivado, num casamento, pode estar entregando a sua honra, o seu bom nome, quando se envolve com uma pessoa que é imoral. Nem os teus anos a cruéis. E a pessoa pode, dependendo do aprofundamento, do envolvimento, entregar a sua vida, os seus recursos para uma pessoa por causa da paixão. Tem muitas pessoas que perdem patrimônio por causa de uma paixão. Verso 10: para que não se fartem os estranhos do teu poder, e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro. 11: e gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. 12: e digas, como aborreci a correção, e desprezou o meu coração a repreensão. 13: e não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. 14: quase que em todo mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Então, antes que se diga, fiquei arrependido do que fiz, antes que você caia nessa situação, antes que você caia nesse mal e diga, quase cheguei em todo mal, no meio da congregação e do ajuntamento. No meio da congregação e do ajuntamento significa todo mundo vai saber, todo mundo vai ver aquilo que a besteira que foi feita, e a pessoa vai pôr a mão na cabeça e dizer assim, por que que eu fiz isso? Por que que eu arruinei a minha vida? Por causa de uma mulher? Mas esse texto aqui
ele não fala só sobre o homem que cai com a mulher. O texto fala da mulher imoral, mas também existe o homem imoral, aquele que está namorando, que é noivo, que é casado e que vai atrás de outras mulheres. Então, a mulher também pode cair na cilada do homem imoral. O texto aqui é uma advertência tanto para homens quanto para mulheres. Tanto homens quanto mulheres podem entrar num envolvimento, num relacionamento, numa armadilha de uma pessoa que é imoral, de uma pessoa que não tem compromisso, de uma pessoa que não honra a sua aliança, de uma pessoa que se preocupa apenas com o seu próprio interesse. Existem pessoas que, sabendo da carência afetiva de muitas pessoas, acabam se passando por pessoas que querem um relacionamento sério com aquela pessoa que está carente. Existem pessoas que estão tão aperfeiçoadas nesse negócio que elas nem se importam se precisam se fazer passar por lésbicas ou por homossexual. Existem homens, mulheres que aceitam se envolver com as pessoas do mesmo sexo desde que percebam que a pessoa está carente, desde que percebam que podem lucrar, que podem tirar algum benefício dali financeiro, elas se fazem passar por pessoas que têm atração por pessoas do mesmo sexo para conseguirem dinheiro, para conseguirem riqueza, para conseguirem benefícios. Então o texto fala: tome cuidado com com a mulher imoral, com a pessoa imoral, com o homem imoral. E o texto está dizendo para quem é solteiro: seja uma pessoa que cuida bem de si mesmo, seja uma pessoa que cuida bem de si mesma, seja uma pessoa que fica longe quando você percebe que a pessoa é imoral. Mas como que você fica longe de uma pessoa que é imoral? Como que você percebe se a pessoa é imoral? Se você não escuta os mandamentos. Por isso que o capítulo 5 começa nos versículos 1 e 2, dizendo que é preciso ouvir os mandamentos. É um pai que fala: filho meu, atende a minha sabedoria, à minha razão inclina o teu ouvido. Inclinar o ouvido significa preste bem atenção, para que você, versículo 2, para que conserves os meus avisos. Quem ouve, guarda no coração e conserva os avisos, a ponto de, na hora que se depara com o laço, com a armadilha, com a cilada, ele tem nos lábios o conhecimento para responder o que deve ser respondido, para responder o não, para não aceitar a proposta, para não aceitar aquilo que é imoral. Aqui no estudo, lendo mais uma vez o resumo da mensagem central, o pai chama o filho para prestar atenção à sabedoria, para se proteger da, entre aspas, mulher imoral, que representa qualquer apelo à imoralidade sexual e à infidelidade. O texto contrasta o início doce da sedução com o seu fim amargo, destrutivo e financeiramente arruinador. Então, os principais ensinamentos espirituais: a armadilha, dois sentidos. Então, os lábios da sedução destilam mel, o verso 3, mas o fim é amargoso como o absinto e afiado como a espada, verso 4. O pecado nunca se apresenta como ele realmente é. Ele esconde as consequências. O custo da insensatez, o desvio moral, rouba a honra, os anos de vida, verso 9, e destrói a vida financeira e o patrimônio do homem, verso 10. Quantas pessoas se envolvem com uma pessoa, tanto homem quanto mulher? Existem hoje em dia golpes de homens contra
mulheres que são muito bem-sucedidas, que são donas do seu negócio, que são profissionais liberais. Então, essa insensatez pode ser tanto de homem quanto de mulher. O desvio moral rouba a honra, leva anos da vida da pessoa, porque a pessoa que é golpista, a pessoa que se aproveita do próximo, ela fica ali se fazendo de uma pessoa que tem interesse, que realmente se importa, e ela vai levando anos e anos da vida da pessoa que está sendo enganada. Ela destrói a vida financeira e o patrimônio da pessoa. Aplicações práticas para a vida atual. Em um mundo hipersexualizado pelo feed das redes sociais, pornografia e pela cultura do desapego, essa cultura do desapego é: ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo, se não deu certo hoje eu pego outro, não deu certo hoje eu pego outra, todo mundo é livre, até mesmo entre pessoas que estão namorando, já existem negociações dizendo você pode ficar com quem você quiser e está tudo bem. No mundo desse em que nós estamos vivendo, até mesmo alguns casais, até mesmo algumas pessoas que negociam isso como se a questão da sexualidade fosse algo que pode ser negociado. Em um mundo desse em que nós estamos vivendo, o cristão precisa entender que a liberdade sexual sem limites oferecida pelo mundo é uma ilusão que adoece a mente e destrói a dignidade. Esse não é o padrão para aqueles que são cristãos. Essa proposta em que todos podem fazer tudo o que quiserem, em que podem usar o seu corpo para o seu próprio prazer, entregando-se para a prostituição, para a infidelidade, ainda que ocorra a negociação de que os pares podem sair com quem bem querem, com quem bem entendem, a hora em que querem, que bem entendem, é fora daquilo que a palavra de Deus ensina. Não é esse o plano de Deus para o casamento. Aplicações para a vida sentimental para os solteiros. Com relação à escolha dos solteiros, não se envolva com alguém guiado apenas pela atração física ou pela lábia. O texto alerta sobre caminhos que vão direto para a morte. Observe o caráter e o temor a Deus, não apenas a aparência. Vamos lembrar que nós estamos aqui numa série de provérbios e vida sentimental. E a leitura que nós fizemos sobre Provérbios capítulo 2 fala bastante a respeito do caráter. Inclusive, o título de Provérbios 2 aqui nessa série é exatamente esse: observe o caráter. Observe o caráter. E o temor a Deus, nós falamos no capítulo 1 sobre a importância do solteiro buscar alguém que teme ao Senhor. Temer ao Senhor significa ter respeito extremo pelo Senhor, priorizar o Senhor. Uma pessoa que honra e prioriza a Deus, ela não vai propor um relacionamento aberto. Uma pessoa que teme e honra a Deus, ela não vai se entregar para a infidelidade. Então, aplicações para a vida sentimental. Escute os ensinamentos. Fique longe da mulher imoral. Fique longe do homem imoral. Fique longe da pessoa que é casada e que propõe um relacionamento provisório. Algo que não vai ser para a sua vida. Você se envolve numa relação provisória, se envolve emocionalmente. Depois a pessoa que está casada, ela diz: agora acabou, porque agora acabou a minha diversão,
eu estava me divertindo e agora eu quero focar no meu casamento. E aí o solteiro que se envolveu com essa pessoa passa muitos anos carregando sofrimento emocional, carregando dor na sua vida sentimental, e vem aquilo que o texto fala, o fim, que é como absinto e que é amargoso como a espada de dois fios. Quais são os erros evitados ao ouvir esses ensinamentos? Evita o envolvimento em relacionamentos tóxicos, baseados puramente em desejos carnais e jogos de sedução na internet. É necessário que os solteiros cuidem também da internet, porque esses jogos, esses bate-papos, essas conversas, essas trocas de mensagens que ocorrem pela internet, elas também causam uma ilusão. Elas também causam o ambiente virtual. Ele também causa no cérebro, nas emoções, expectativas que depois podem gerar frustrações e decepções. Existem pessoas nesse tempo que vivemos que estão dizendo: estou triste porque acabei o meu relacionamento com a pessoa que estava lá no outro estado. Às vezes a pessoa mora lá no norte, a outra pessoa mora lá no sul, e a pessoa fala: estou triste porque acabou o meu relacionamento com aquela pessoa. Então, o ambiente virtual nesse tempo também é um ambiente para se cuidar. Ainda para os solteiros, imagine uma situação. Existem situações reais em que o namoro sem propósito, impulsionado pela carência, faz o jovem aceitar e frequentar ambientes ou manter conversas privadas que sabe que vão comprometer a sua santidade. Não aceite isso na sua situação, na sua realidade, na sua situação real, no seu dia a dia. Um namoro que não tem propósito, um namoro que você começa apenas por carência, vai carregar você para fazer tudo o que a outra pessoa disser. Uma pessoa que entra carente numa relação, ela fica sujeita, fica submissa. Ah, a pessoa falou isso, vamos aqui, vamos ali. A pessoa aceita, negocia tudo. Negocia sua fé, negocia os seus bens, negocia o seu patrimônio. E é aqui que muitos solteiros, muitas solteiras perdem patrimônio porque estão carentes e aceitam entrar em um relacionamento nessa condição, estando carentes. Cuide de você. Primeiramente, você precisa cuidar de você. Você que é solteiro, você que é solteira. Não entre num relacionamento por carência. Conselho prático. O versículo 8 diz: afasta o teu caminho da mulher imoral e não te aproximes da porta da sua casa. Fique longe daquela pessoa que pode até despertar muito interesse em você, mas fique longe. Estabeleça uma distância segura de gatilhos na internet. Tem perfis que você olha, tem chats de conversas. Afaste-se e também das pessoas que tentam fazer você negociar os seus valores. Agora, aplicações para a vida sentimental para os noivos. Para os noivos, essa palavra traz fortalecimento. O noivado é o momento de blindar a mente contra a ansiedade e manter os limites físicos bem estabelecidos. Alertas: cuidado para não achar que, por estarem quase casados, as regras de santidade não importam mais. Ainda para os noivos, numa situação real, na situação real, noivos que começam a relaxar nos limites de intimidade física dão espaço para a culpa e para a quebra de princípios. Conselho prático: conversem abertamente sobre a importância de guardar o corpo um do outro em santidade até o dia do casamento. Lembrem-se de que a disciplina de hoje constrói a confiança de amanhã.
Agora, as aplicações para a vida sentimental para casados. Fortalecimento. Esse texto que lemos mostra que a infidelidade começa na mente e nos olhos, e que o preço de ceder à tentação é a ruína da própria casa e da reputação. Nós lemos ali que a pessoa vai dar a sua honra e ela vai entregar o seu bem para estranhos, que outras pessoas vão entrar na casa da pessoa que cai nesse laço. E os conflitos evitados. Evita a destruição completa do casamento por adultério, além do fim das crises de desconfiança e mentiras no lar. Ainda para os casados, um exemplo real: o cônjuge que começa a dar corda para elogios e, entre aspas, conversas que são inocentes, que parecem inocentes, com colegas de trabalho ou antigos conhecidos nas redes sociais, esquece ou não atenta que o fim desse caminho é destrutivo. Conselho prático: protejam a intimidade do casal. Se há alguma insatisfação, resolvam entre vocês através do diálogo e da oração, e nunca buscando consolo fora do casamento. Então esse texto que nós lemos, ele reforça a importância de no dia a dia, na prática, na realidade, ao se deparar com colegas de trabalho, pessoas conhecidas de tempos antigos nas redes sociais, de se blindar disso e de manter o diálogo no casal em dia. Agora, entrando no bloco 2, nós vamos falar sobre a fonte exclusiva e a alegria do casamento. Vamos ler os versículos 15 ao 23. Esse segundo bloco de Provérbios 5 traz o seguinte resumo aqui. O resumo da mensagem central é que o texto muda o tom de advertência para uma celebração poética do amor conjugal legítimo. O autor usa a metáfora da água pura da cisterna para ilustrar que a sexualidade e o romance devem ser vividos exclusivamente dentro do casamento. Entrando aqui no texto da Bíblia, do versículo 15 até o 23, nós lemos aqui no 15: bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. 16: derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de águas. 17: sejam para ti só e não para os estranhos contigo. 18: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. 19: como serva amorosa e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor se atraído perpetuamente. 20: e por que, filho meu, andarias atraído pela estranha e abraçarias o seio da estrangeira? 21: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. 22: quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. 23: ele morrerá, porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. Esse texto nos mostra que o casamento é o lugar certo para viver toda a sexualidade, para viver toda a intimidade. Ele usa a metáfora da água limpa. Nós sabemos que o nosso corpo é formado por quase 80% de água. Então nós somos formados por água. Vamos dizer que água é vida. E ele faz aqui, aliás, água de fato é vida. E ele faz essa comparação. Bebe a água, beba a vida do teu poço. Ou seja, com a pessoa com quem você está casado, com a pessoa com quem você está casada. Ele faz uma pergunta no 16. Você derramaria para fora as tuas fontes?
Você jogaria para fora a sua intimidade e pelas ruas os ribeiros de águas? O 17, sejam para ti só e não para os estranhos contigo. Não entregue a sua intimidade para estranhos, para as pessoas de fora do seu casamento. 18, ele fala para honrar o matrimônio, seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Aqui no caso para você que é mulher, alegre-se com o seu marido. Existem pessoas que ficam reclamando. Tanto homens reclamam das suas esposas, quanto mulheres reclamam dos seus maridos. Se você tem esse hábito, mude esse hábito. Entre na conversa, no diálogo com seu marido, com a sua esposa, resolva a situação entre o casal. Não jogue para fora a sua intimidade, a sua vida, o seu casamento, o seu matrimônio. E aqui no verso 19, como serva amorosa e gazela graciosa, sacie-te os teus seios em todo o tempo e pelo seu amor se atraído perpetuamente. Crie momentos juntos. Tem muitas pessoas que esquecem de se divertir juntos, de buscar novos conhecimentos juntos, de buscar coisas novas juntos. Não se fechem um para o outro, mas abram um caminho para terem conversas a respeito de projetos em conjunto. Tem alguns casais que depois que nascem o primeiro filho, acabam se separando no dia a dia, porque existe uma preocupação muito grande com o filho. Preste atenção aos momentos do casal. E tem outros casais que os filhos até já são crescidos, mas existe um foco muito grande, é tudo para os filhos. Os filhos são herança do Senhor, eles são de fato importantes. O Salmo 127, no verso 3, diz que os filhos são herança do Senhor, mas é preciso cuidar também do relacionamento conjugal. Agora o versículo 20. E por que, filho meu, andarias atraído pela estranha e abraçarias o seio da estrangeira? Aqui uma pergunta. Por que você vai trocar aquilo que você tem na sua casa? Por que você vai jogar fora a sua honra, a sua família, por uma pessoa estranha, por algo que é provisório? E abraçarias o seio da estrangeira. A estrangeira aqui é uma pessoa que vem de outra cidade, vem de outro país. De repente você trabalha numa empresa em que recebem colaboradores de outros lugares. A pessoa vem, fica um tempo e depois vai voltar para o outro país. E a pessoa pensa, eu posso ter aqui uma aventura? Por que você faria isso? Versículo 21. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Então Deus está observando tudo. Verso 22. O que acontecerá com o ímpio? O 22 diz, quanto ao ímpio, quanto ao que fizer isso, as suas iniquidades, ou seja, os seus erros, o prenderão. Se envolver com a mulher imoral, com a mulher estrangeira, muitas vezes a pessoa pensa, depois eu dou um jeito, eu escondo. A minha mulher não vai saber. Ela não vai captar. A pessoa acha que pode colocar debaixo do tapete. Mas o verso 22 diz, quanto ao ímpio, no momento em que houver esse rompimento dessa fidelidade, os seus erros, as suas iniquidades o prenderão. A pessoa vai cair nisso uma vez, e depois ela vai querer repetir, e depois ela vai pensar em repetir, e depois que a estrangeira ou a mulher imoral for embora, ele vai pensar, ou ela vai pensar, agora eu tenho que ir atrás de uma outra pessoa. O divertimento com uma pessoa de fora do casamento, com uma pessoa estranha, com uma pessoa imoral, com uma pessoa estrangeira, vai enfraquecendo os laços da intimidade dentro do casamento, vai trazendo maldição para dentro
do, do leito matrimonial. Então, o ímpio, ele pensa que pode lidar bem com isso, mas as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado. Então, a pessoa está entrando em laços, ela está colocando cordas, ela está se prendendo com isso. Com as cordas do seu pecado, será detido. Será detido, não vai mais conseguir manter o diálogo, o relacionamento, vai enfraquecer o seu matrimônio. 23. Ele morrerá, porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. Então a pessoa vai errar uma vez, duas vezes, e ela vai pensar: eu posso ter domínio sobre isso, a qualquer hora eu posso apertar o controle, eu estou no controle da situação, mas pelo excesso da sua loucura, ela vai perder completamente o controle. Até que ela não consegue mais se voltar para o caminho certo. E ela passa a ser uma pessoa errante. Ela andará errada. Então aqui nós estamos no bloco 2, que fala sobre a fonte exclusiva. Nós lemos ali do versículo 15 até o versículo 20, que fala que o casal deve valorizar a sua fonte, deve beber água da própria cisterna, não deve entregar a água, ou seja, o valor da sua vida. A água é vida, não deve entregar a sua vida, o seu matrimônio, para estranhos, para as pessoas de fora. Então, a fonte exclusiva e a alegria do casamento. O resumo da mensagem central. O texto, nós vimos que na primeira parte, o texto tem um tom de advertência. Não entre na mulher estranha, na mulher estrangeira, porque os seus lábios destilam o mel, mas o seu fim é amargoso. E o seu fim é como uma espada de dois gumes, uma espada de dois fios. A primeira parte tem esse tom. Então, aqui na segunda parte, o texto muda o tom de advertência para uma celebração poética do amor conjugal legítimo. E o autor usa a metáfora da água pura da cisterna para ilustrar que a sexualidade e o romance devem ser vividos exclusivamente dentro do casamento. Os principais ensinamentos espirituais: a exclusividade da aliança. As suas fontes não devem se espalhar pelas praças. O verso 16. Os momentos mais íntimos e profundos pertencem apenas ao casal. Verso 17. Deus está vendo tudo. O versículo 21 lembra um princípio solene, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pondera todas as suas veredas. O texto que nós lemos diz: e ele aplana todos os seus caminhos. Então significa que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pondera todas as suas veredas. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Aplicações práticas para a vida atual. Contra o tédio e o desgaste da rotina, a palavra de Deus ordena que o casal cultive o romantismo, a alegria de estarem juntos e a satisfação mútua, blindando o relacionamento contra os ataques externos. Aplicações para a vida sentimental para os solteiros. Com relação à escolha, guarde-se para alguém que queira construir uma aliança exclusiva com você. Não aceite ser a segunda opção ou o segredo de ninguém. Tem, nos dias atuais, aquelas pessoas que estão solteiras, estão com uma lista de exigências e elas dizem: eu não vou ficar sozinho, eu não vou ficar sozinha. Enquanto eu não arrumo ninguém, eu vou arrumar alguém e essa pessoa pode ser o meu segredo. Eu não conto para ninguém, eu digo para a pessoa: você pode ficar aqui comigo, mas a gente não vai se assumir publicamente, porque você fica com uma segunda opção, eu estou procurando alguém e depois a gente pode se acertar. Então não aceite esse tipo de negociação. Valorize-se. Valorize-se. Guarde-se para alguém que queira construir uma aliança exclusiva com você. Não aceite ser a segunda opção ou o segredo de ninguém. Erros evitados. Evita o erro de se doar emocionalmente a quem não tem intenção nenhuma de assumir um compromisso público e sério com você.
Aqui, ainda para solteiros, situação real. Existem solteiros que se sujeitam a esquemas de ficar sem compromisso, gerando uma profunda dependência emocional e feridas na autoestima. Conselho prático: entenda que o seu coração e o seu corpo são preciosos. Espere pelo tempo em que você poderá ser a fonte exclusiva na vida de alguém, que te honre diante de Deus e dos homens. Agora, aplicações para a vida sentimental para noivos. Fortalecimento: prepara os noivos para enxergarem o casamento como lugar da verdadeira liberdade e realização dada por Deus. O casamento é o lugar da intimidade, é o lugar da liberdade. Alertas: evita as expectativas irrealistas criadas por filmes ou conteúdos seculares, focando na construção de uma intimidade baseada na amizade real. Ainda para noivos, situação real: não tenha ansiedade excessiva com a vida pós-casamento. Mantenha um diálogo aberto sobre os medos e planos para a vida 2. Conselho prático: lembrem-se de que o casamento é uma aliança de exclusividade total. Usem o noivado para cultivar a cumplicidade espiritual, que será a base da união de vocês. Aqui, uma anotação do triângulo do casal com Deus. Nós colocamos aqui essa anotação para lembrar que um relacionamento que é guiado por Deus nos lembra um triângulo. O marido deve ter o relacionamento com Deus. A esposa deve ter o seu relacionamento com Deus. Quanto mais longe o homem está de Deus, e quanto mais longe a mulher está de Deus, mais longe um está do outro. Pense aqui no triângulo da seguinte forma: no topo está Deus, do lado esquerdo está o homem, do lado direito está a mulher. Agora pense nesse triângulo, que a linha que vai da ponta do triângulo, onde está Deus e o homem, é uma linha bem alongada. E pense da mesma forma com relação à mulher, que a linha que liga ela com Deus é uma linha bem alongada. Agora, na base, do lado esquerdo está o homem, do lado direito está a mulher. Quanto maior a linha que separa o homem de Deus e a mulher de Deus, mais longe os dois vão ficando um do outro. Agora pense num segundo triângulo. Deus está no topo e o homem está conectado com Deus. Então não existe muita distância desse relacionamento dele com Deus. E pense que a mulher igualmente está bem conectada a Deus. Num triângulo desses em que o homem e a mulher estão bem próximos a Deus, os dois vão estar bem próximos um do outro. Então, a figura do triângulo do casal com Deus é: quanto mais o homem e a mulher estão perto de Deus, mais vão estar perto um do outro. Agora, aplicações para a vida sentimental para casados. Fortalecimento: renova o frescor do matrimônio. O texto fala: beba a água da tua cisterna. Valorize o seu casamento. Então essa palavra traz fortalecimento. O texto ordena expressamente: alegra-te com a mulher da tua mocidade, no verso 18. E embriaga-te sempre com o seu amor, o verso 19. O romantismo cristão é um mandamento. No texto que nós lemos, ele fala assim: ser atraído por ela perpetuamente. Aqui no estudo ficou: embriaga-te sempre com o seu amor, é uma outra versão da Bíblia. Na versão que nós lemos fala: ser atraído por ela perpetuamente. Então, sempre, sempre. Conflitos evitados: combate diretamente a rotina e o desgaste no casamento, que abrem as portas para a frieza emocional. Quando o texto fala assim:
bebe água da tua cisterna, que as fontes sejam apenas para você, ele está dando um alerta tanto para o homem quanto para a mulher. Ele está dizendo que beba água da tua cisterna, ou seja, alegre-se com a pessoa que está com você. Ele está dizendo, façam coisas juntos, façam coisas que mantenham o amor do casal de maneira diária. Tenham projetos juntos, fujam da rotina. Aqui ainda para os casados, exemplo real, casais que deixam de namorar, de elogiar e de passar tempo de qualidade juntos por causa da correria do trabalho e dos filhos, tornam o casamento um contrato burocrático. Conselho prático: invistam tempo um no outro, saiam para namorar a sós, façam surpresas e resgatem a alegria do início da união. A melhor blindagem contra a tentação lá fora é um casamento feliz e bem cuidado aqui dentro. Conclusão geral de Provérbios 5. Para os solteiros, Provérbios 5 é um escudo. Ele desmascara as mentiras do mundo sobre liberdade sexual e mostra que a pureza não é uma privação, mas uma proteção para que o seu futuro casamento não seja assombrado por bagagens e dores do passado. Quantos solteiros têm se envolvido em relacionamentos por carência e depois, ao invés de encontrarem felicidade, encontram feridas, marcas que acabam carregando como bagagens para o seu futuro? Não caia nessa armadilha. O texto de Provérbios 5 diz: não se entregue para a pessoa imoral. Valorize-se, observe o caráter da pessoa. Verifique se ela teme ao Senhor, como nós já lemos em Provérbios 1 e Provérbios 2. Em Provérbios 3, nós lemos: confie no Senhor. O Senhor tem a pessoa certa, Ele tem o tempo da sua preparação. Prepare-se. Você que é solteiro, você que está solteira. Valorize-se. Aprofunde a sua comunhão com Deus. Aprofunde o seu autoconhecimento. Nós falamos sobre isso em Provérbios 1. A importância de você se conhecer, sabendo os seus limites, sabendo o que você gosta, sabendo o que você realmente busca para a sua vida. Isso permite que você saiba, tenha mais condições de decidir-se pela pessoa certa. Agora, para os noivos, a conclusão geral para os noivos é um lembrete do valor da exclusividade. O poço que vocês estão cavando juntos deve ser mantido limpo. Vale a pena esperar e guardar a santidade para desfrutar da bênção plena, sem culpa. E para os casados, a conclusão geral para os casados é um chamado ao avivamento do amor. O casamento não foi feito para esfriar. Deus quer que os casados encontrem satisfação um no outro. Guardem os olhos do que está fora e invistam compaixão e fidelidade no que está dentro do lar. Considerações finais. Aqui nesse vídeo de hoje, nós colocamos o título Não troque o certo pelo provisório. Isso destaca o valor da sua vida. Você que é solteiro, você tem o seu valor. Você não pode trocar o certo, o seu relacionamento e comunhão com Deus e o certo, ao futuro que você espera de ter um casamento abençoado por Deus, por algo provisório, por algo momentâneo. Você que é noivo, você que é noiva, não pode trocar o certo, que é manter o voto da santidade no noivado, para entrar no casamento com a confiança de que o seu par tem essa comunhão e essa fidelidade a Deus. E se a pessoa tem essa fidelidade a Deus, ela vai manter essa fidelidade dentro do casamento. Você que é casado, não troque o certo
pelo provisório. Não troque o seu casamento, aquilo que Deus deu a você, por uma aventura, por algo que vai arruinar a sua vida, vai arruinar anos da sua vida. Então nós colocamos esse título aqui, não troque o certo pelo provisório, para destacar o valor, tanto para solteiros, quanto para os noivos, quanto para os casados. Mas o título desse vídeo poderia ser, número 2, o preço da infidelidade. Vale a pena? Esse título, essa pergunta é muito forte para os casados. Vale a pena o preço da infidelidade? Poderíamos ter dado um título 3. Cuidado com a sedução. Não se engane. Então é um título que alcança mais os solteiros. Cuidado com a sedução. Alcança também os noivos. Cuidado com a tentação. Alcança também os casados. Cuidado com a sedução no seu trabalho. Um título 4 possível seria: proteja seu casamento antes da crise. Esse título é um título mais limitado para os casais. Mas lembra de cuidar do casamento, de ter programas juntos, de vencer a questão da rotina, de valorizar o relacionamento, de valorizar os momentos a sós, os momentos juntos. E um quinto título possível: não arrisque o que é precioso. Esse título, não arrisque o que é precioso, traz um destaque de que muitas pessoas perdem por minutos de prazer anos de consequências. A pessoa sai para uma infidelidade, ela tem um caso, mas aquilo gera uma ferida, ela abre machuca o par que foi traído, que foi traída, por anos e anos. Gera desconfiança nos filhos, muitas vezes gera perda de patrimônio, então não arrisque o que é precioso. Nós colocamos aqui esses títulos possíveis para Provérbios 5, porque você que leciona na escola bíblica, que fala a respeito da palavra de Deus, pode pensar aqui, dependendo do público que você vai lecionar, que vai falar a respeito desse assunto, dessa temática, dos títulos possíveis. Isso aqui também mostra como a palavra de Deus pode ser apresentada como a exposição bíblica. Pode alcançar especificamente solteiros, especificamente noivos, especificamente casados. Nós estamos fazendo a leitura de Provérbios 5 nesse mês, nessa perspectiva de vida sentimental, mas a ideia é também ampliar o debate, o estudo e a aplicação da palavra de Deus para alcançar mais e mais pessoas, para trazê-las para o centro da vontade de Deus. Que você valorize a sua vida, o seu relacionamento com Deus, que você valorize o seu namoro, o seu noivado, aproveitando essa época, esse momento, para conhecer bem a outra pessoa, também se conhecer e se perceber durante essas fases de namoro. Antes o namoro, depois você promove a pessoa para o noivado, depois que a pessoa cumpre os critérios que você definiu e que você define esses critérios com a sabedoria da palavra de Deus, que nesse período você possa ter a certeza de terminar o relacionamento se perceber algum desvio, alguma coisa que não está correta, alguma coisa que não é certa, sem medo, sabendo que Deus, quando Ele define os seus critérios na sua palavra, nos seus ensinamentos, tem o melhor para você.
E que você que está casado, valorize o seu casamento, você que está casada, que você feche os olhos para o que está do lado de fora e preste bem atenção ao que tem dentro da casa, valorizando o seu casamento. Criem programas juntos, viagens, treinamentos, cursos, projetos. Reservem momentos a sós. Existem sim muitas responsabilidades com os filhos, existem sim os desafios do dia a dia com as crianças, mas não deixe de cuidar da vida do casal. E agora faço um convite, você está convidado, está convidada a participar dessa série de leituras em Provérbios e Vida Sentimental. Hoje nós estamos apenas no dia 5. Se você gostar da série, convide quem precisa de ajuda nessa área para acompanhar ou compartilhe o vídeo específico ou trecho que pode ajudar alguém que precisa dessa palavra. E até a próxima leitura de Provérbios capítulo 6. Deus abençoe grandemente sempre. Amém. E agora eu apresento um convite a você que ouviu essa palavra, mas ainda não entregou a sua vida para Jesus. Aqui na tela você vê a oração de confissão. Nessa oração de confissão, você confessa que quer aceitar a Jesus para ser o Senhor da sua vida. E também quer aceitar a Jesus para ser o seu Salvador. A Bíblia diz que nós estamos afastados de Deus em razão dos nossos pecados. Deus amou o mundo e, vendo que estávamos afastados dele, enviou seu Filho Jesus para que oferecesse a própria vida e, pelo sangue dele, ele se entregasse por nós, em nosso lugar. Toda pessoa que recebe a Jesus, recebe a marca do sangue de Jesus, que nos limpa do pecado. Deus, quando olha para aquele que o aceitou, que aceitou a Jesus, a seu Filho, vê a marca desse sangue e anota o nome dessa pessoa como filho, como filha dele, num livro que se chama Livro da Vida. E como presente, a pessoa recebe o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus na vida da pessoa. Então, se você ainda não aceitou a Jesus, se você ainda não estabeleceu essa relação de comunhão com Deus, é tempo de abrir o seu coração e crer que Jesus salva e que Deus ressuscitou a Cristo, a Jesus dos mortos, e que Ele está à direita de Deus e intercede por todos os que buscam a Ele. E confessá-lo. A Bíblia fala que para que você seja salvo é preciso crer no coração que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos. Porque isso significa que você recebe que Ele morreu por nós e que Deus o ressuscitou por nós também, para que Ele pudesse estar à direita de Deus e intercedendo por nós, e para assegurar que um dia, com a nossa morte, nós também seremos ressuscitados para morar com Ele eternamente na glória. Então, se você ainda não fez essa oração, faça essa oração agora. Abra o seu coração e confesse, fazendo essa oração, a Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Agora que você fez essa oração, procure uma igreja, uma comunidade de fé, um lugar que adora a Jesus, exclusivamente a Jesus. E participe das reuniões de estudos da Bíblia para que você conheça mais a respeito dele e participe das reuniões de oração. A oração é uma conversa franca, honesta, sincera com Deus, onde você vai pedir a Ele o socorro, a ajuda e vai colocar a sua vida totalmente nas mãos dele. Ele vai guiar você, vai te orientar e o Espírito Santo vai falar com você. Quando você estiver num caminho errado, o Espírito Santo vai pôr um aperto no seu coração. Quando você estiver indo por um caminho
e estiver em dúvida, ele vai guiar você e, pelo conhecimento da palavra, você vai entender a vontade de Deus para a sua vida. A vontade dele é sempre boa, agradável e perfeita. Então, confie em Deus. Deus abençoe grandemente. Amém. E diga glória ao Pai, porque o Pai nos deu o Filho, Jesus, para nos salvar. Dê glória ao Filho, que é Jesus, porque ele entregou a vida por nós, e dê glória ao Espírito Santo, porque ele nos acompanha e nos guia até o céu, até a eternidade. Amém. E graças a Deus.